E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é professor Caio Maneiros e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter. Legal? Pessoal, na nossa aula anterior a gente quebrou a maldição do Olá Mundo, fizemos aquele nosso primeiro aplicativo, mostrei para vocês como a gente cria um projeto no Visual Studio Code e hoje, pessoal, nós vamos vamos continuar a explorar esse mundo de widgets, de componentes que a gente pode utilizar para trabalhar para construir os nossos aplicativos. Então, eu preparei aqui um slide, né? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, está como aula 2, porque o outro foi o exemplo prático, né? Então, deixa o Google. O Google vai falar com a gente aqui. Ah, não vai não, né? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Essa aula eu coloquei como explorando os widgets, né? Os componentes que a gente pode desenvolver, que a gente pode utilizar. Vamos lá. Só para relembrar, que são os widgets? São aqueles componentes que a gente pode utilizar para construir as nossas interfaces gráficas nos nossos aplicativos. Olha que legal. Beleza. Comentei com vocês, pessoal, que existem componentes, existem widgets de todos os tipos, né? Tem botões, imagens, linhas, colunas, container, tem esse scaffold que ele monta a estrutura básica de um aplicativo, tem caixas de texto, tem um monte, tá? Tem combo box, wedge button e assim por diante. Então, aonde eu consigo consultar o catálogo de widgets que eu tenho disponível para eu poder utilizar no site do Flutter Dev. Então, se você for no site do Flutter Dev, ir lá na parte de documentação, na parte de catálogo, você consegue ter exemplos e toda a documentação de todos os componentes que você consegue trabalhar com o Flutter. Legal? Bacana. Tá aqui o site. E para começar, pessoal, esse primeiro momento eu vou dividir, tá? Agora que a gente vai começar a explorar os widgets, eu vou dividir, pessoal, da seguinte forma. Existem componentes, existem widgets que nós utilizamos para construir o layout dos nossos aplicativos. Então, o container eu já mostrei para vocês, para que serve. Temos o raw, temos o column. Como também tem os widgets que o usuário acaba enxergando na tela, como botões, caixas de textos e assim por diante. Então, eu vou dividir, pessoal, da seguinte forma. Nessa aula, nós vamos trabalhar só com widgets do tipo layout, tá? Para construir o layout, que seria para a gente organizar os nossos componentes da nossa interface gráfica. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o container, o raw e o column. Então, vamos lá. Então, o que é o container, pessoal? O container era aquela estrutura que eu comentei com vocês, onde eu consigo colocar outros componentes dentro do meu aplicativo. Então, repara que nesse aplicativo aqui, eu tenho esse espaço que está com essa borda em azul e em vermelho, que é o meu container, né? Ele está representando o meu container. E aqui dentro eu tenho vários componentes. Para você fazer uma comparação, pessoal, a grosso modo, digamos assim, o container é como se fosse uma div em HTML. Legal. Depois, além do container, pessoal, tem um outro componente bastante utilizado, que é o componente de linha, que é o raw, né? Quando que eu utilizo o raw ou a linha, pessoal? Quando você tem a intenção de colocar itens lado a lado. Então, olha que legal. Repare que, reparem que nessa foto aqui eu tenho um scaffold. Como que eu sei que eu tenho um scaffold aqui? Por causa da barra, pessoal, de título, pelo caso do app bar. Beleza? Que é esse cara aqui. Dentro do meu scaffold, eu tenho aqui esse espaço em branco, que é o meu container. Legal? Então, eu tenho o container dentro do app bar. Aonde que eu definia o container? No body do scaffold, que seria o corpo do scaffold. E dentro do meu container, eu posso ter uma raw, uma linha. Tá vendo esse espaço aqui, esse carinha amarelo aqui? E dentro dessa linha eu tenho 3 ícones. Então repare, pessoal, que a linha ela é utilizada quando você quer colocar ícones ou componentes um do lado do outro. Poderia ser 3 textos aqui. Beleza. Da mesma forma, pessoal, eu tenho o column, que é a coluna, né? A coluna também tem o mesmo funcionamento do meu
da minha linha, tá? A diferença é que a coluna eu coloco itens um abaixo do outro. Lembrando que aqui eu poderia ser botões, poderia ser caixas de textos e assim por diante. Olha que legal. Então olha a diferença da linha para a coluna. E é legal, pessoal, que dentro da linha, tanto da coluna, eu consigo colocar linhas e outras colunas, né? Então, por exemplo, digamos que dentro do RAW eu quisesse colocar uma coluna aqui. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Imagina que dentro do column eu queria colocar várias linhas. Consigo fazer isso? Consigo fazer isso também. Legal? Então, para exemplificar, pessoal, vamos criar um aplicativo para a gente poder utilizar esse conceito de coluna primeiro e depois a gente faz a linha. Legal? Então, o que eu quero que vocês façam? Nós vamos criar um projeto novo chamado coluna Flutter, deletar o arquivo da pasta teste e programar o arquivo main. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Deixa eu abrir. E vou criar um projeto, né? Então eu vou clicar aqui em View, Command Palette, Flutter, New Project e vou chamar ele de App Coluna, tá? Eu vou colocar App Coluna, pessoal, porque provavelmente eu já tenho um aplicativo com aquele nome, porque essa aula a gente já viu dentro de sala de aula, né? Então deixa ele criar, novamente ele vai baixar os arquivos, vai deixar tudo pronto aqui para que a gente consiga codificar, né? Ó. Então ele está executando, posso fechar essa tela de bem-vindo, esperar um pouquinho. E uma outra coisa interessante, enquanto ele carrega aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem uma coisa, quando a gente fala de widgets do tipo de layout, tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Deixa eu colocar aqui Flutter Dev para a gente abrir de novo. Vou clicar aqui em Docs, Catalogs, beleza. Vou clicar em Layout. Pronto. Então, olha que legal. Quando a gente for utilizar componentes de layout, é muito importante que você entenda, deixa eu até traduzir aqui, ó. Entenda esse pedacinho aqui, pessoal. Deixa eu traduzir, ó. Então, olha que legal. Organize outras colunas e linhas, grades e muitos outros layouts de widgets. Então, olha que legal. Existe, pessoal, quando a gente fala de widgets de layout, tudo bem? Ó? Então, coluna é o widget de layout, a linha, o container. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa entender que existem dois tipos de duas categorias de widgets de layout. Uma delas é os widgets que só tem um filho, certo? Ou eles são do tipo single child. Ou seja, o que isso significa? Você só consegue colocar um componente dentro dele. E também existe a categoria com vários filhos, onde eu consigo colocar vários itens dentro de um outro widget do tipo de layout. Por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui o container. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se tem o container aqui. Cadê o container? Passou o container aqui? Aqui, ó. Nossa, ele traduziu como container. Não, tá certo. Centro não é esse. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Recipiente. Legal? Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É o recipiente. Esse cara aqui, que é o meu container, ele só é do tipo que ele aceita somente um filho. Então, por exemplo, para você criar essa estrutura aqui, onde eu tenho 3 textos dentro de um meu aplicativo, eu não poderia utilizar o container. Por quê? Porque o container só consegue aceitar um filho. Ele tem um filho único. Tranquilo? Diferente da coluna, das linhas, aonde eu consigo colocar mais de um filho dentro desse widget, mais de um componente. Entenda filhos como componentes. Legal? Então, isso é uma coisa importantíssima. Tem muita gente que vai falar assim, cara, eu estou tentando colocar 3 textos dentro de um container. Não vai dar certo. Por quê? Porque o container só aceita um. Beleza? Então, vamos lá. Aqui ele já abriu. Mesma coisa. Vou apagar tudo. Eu só vou deixar, pessoal, para a gente ganhar tempo, esse carinha aqui, tá? Ó, o import material dart. Vou apagar
também aqui o arquivo de teste, da pasta teste, apaguei, pronto. E agora vamos começar a criar. Lembra que a gente precisava fazer? Preciso criar um void main. Dentro do void main eu preciso declarar o run app. Dentro do run app, o material app, beleza? Então, dentro do material app, beleza? Dentro do material app, eu preciso definir um home, que seria a minha tela principal. Vamos chamar ela de coluna? Vou chamar assim tela coluna, tudo bem? Ó, tela coluna. Beleza? Agora, para exemplificar, pessoal, eu vou criar essa telinha, que é uma interface bem simples, dentro do main mesmo, tá? Só para vocês entenderem como que a gente faria isso. Então, beleza? Vou criar aqui, ó, ST, escolho Flutter Stateful Widget, que seria a minha tela, e vou colocar o nome de tela coluna. Então, repare que eu fiz a mesma coisa da aula passada, porém, para que fique mais organizado, esse código aqui, eu tinha colocado ele em outro arquivo. Aqui eu vou deixar no mesmo arquivo, porque é um teste rápido, uma coisa simples, que a gente vai testar. Vai ficar mais fácil da gente organizar. Como está dentro desse mesmo arquivo, eu não preciso fazer o import aqui em cima. Uma coisa importante que vocês têm que reparar, pessoal, que isso aqui está fora da chave do main. Legal? Pronto. Vamos lá. Vou definir um scaffold igualzinho a gente fez na aula passada. Beleza? Definir um scaffold. Deixa eu apagar esse aqui que tem um parênteses a mais. Beleza. Dentro do scaffold, vou definir um appbar. Daí eu vou colocar um título para o appbar, que vai ser um text exemplo coluna. Beleza? É coluna mesmo primeiro? Coluna, isso mesmo. Coluna. Vou até deixar ele aqui embaixo. Você pode deixar, pessoal, na frente, tá? na mesma linha. Vamos colocar um background color, colors.green, para ele ficar verde. E agora a gente vai definir o body, que seria o corpo do meu scaffold. Que eu vou colocar um container, beleza? E dentro do container eu vou colocar um shield. Vou falar que o filho do container vai ser uma column. Legal? Então olha que legal. Estou determinando, ó, que dentro do container eu vou colocar uma coluna. Dentro dessa coluna eu preciso colocar 3 textos, né? Então eu vou dar um children. Então olha que legal. Eu vou determinar quais serão os filhos dessa coluna. Então quais são os componentes dessa coluna? Eu vou colocar aqui um text colocado com o nome texto1, vírgula. Vou colocar um outro text com o nome texto2, vírgula. Outro text com o nome de texto3. Texto. Beleza? Vou salvar. Repara que no último eu não preciso colocar vírgula. Sempre que você for colocar componentes, pessoal, um embaixo do outro, você vai colocando sempre vírgula. Legal? Ó, repara que está sempre com vírgula. E o último, ponto e vírgula. Beleza? Feito isso, eu vou salvar e vou apertar o F5 para rodar. Como eu já tenho um emulador rodando aqui, ele simplesmente vai começar a fazer o build da nossa aplicação. Então repare, pessoal, que é muito simples trabalhar com colunas, certo? Basta você colocar a coluna e definir os filhos desta coluna, que são conteúdo, né? Repare que ele vai aparecer 3 textos, um embaixo do outro. Legal? Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai aprender a trabalhar com alinhamento, com espaços, com margens, colunas. Então, fica tranquilo que depois a gente vai, com mais calma, ver como que funciona essa parte de linhas, de margens, de padding. Vocês vão perceber que é bem parecida com o CSS, né? Quem já viu lá a parte de padding de uma div, o margin, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa aí.
Eu só vou mostrar para vocês como que a gente faz para trabalhar dentro do Flutter aqui. Então, deixa ele rodar. Ele demora um pouquinho. Pode ser, pessoal, que esse exemplo que eu fiz aqui esteja um pouquinho diferente, tá, do meu PowerPoint, ó. Tá um pouquinho diferente. Aqui eu já tinha colocado o padding e nem tinha colocado o scaffold. Eu coloquei dentro de um container mesmo, tá? Dentro do método main. Então, ficou um pouquinho diferente, mas não tem problema. A gente vai aplicar aqui depois. Então, deixa ele rodar. Ele demora um pouquinho, ó, agora sim, deu o build, está gerando a nossa APK. E vamos lá, ó. Então repara que ele já carregou, ele tem que abrir com verde, né? Nossa cor é verde. Então beleza, ele está rodando. Deixa ele terminar. Então esse processo que é meio lento mesmo, viu, pessoal? Então deixa ele rodar. Enquanto isso, vocês podem dar um curtir aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e mandar dúvidas no Team aí, caso você seja aluno da ETEC. Então, olha que legal, pessoal. Feito isso, reparem que ele apareceu um texto abaixo do outro. Bacana? Uma coisa legal que você pode fazer para aumentar o tamanho é vir aqui no text e colocar um style, né? Dentro do style, usar o text style e colocar o font size, vou colocar 20, pessoal. Ctrl X para ver se Ctrl S para ver se ele vai melhorar, ó. Vou colocar mais ainda, vou colocar 50. Ctrl S para salvar. Beleza. Vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Beleza? Vou salvar. E olha que bacana, pessoal. Salvei. Salva novamente. Opa, tem um erro aqui de digitação, né, de sintaxe. Beleza? Ctrl S para salvar. Olha que bacana. Então repare, pessoal, que ele fez o quê? Ele criou 3 textos, um abaixo do outro, porque estou trabalhando com coluna. Para facilitar, ó, eu vou colocar aqui raw. Para a gente ganhar tempo. Para a gente não precisar criar outro aplicativo, vou colocar raw aqui. A hora que eu salvar, olha o que ele vai fazer. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui, ó. Vou colocar 20 agora. Por quê? Porque esse erro aqui, pessoal, ele está acontecendo porque ele não está conseguindo colocar o conteúdo dentro do meu container. Ele está passando do espaço reservado, né? Então ele dá esse erro aqui. Então diminuir, Ctrl S para salvar. E olha que bacana, pronto, ó. Então repare que se eu utilizo call, ele fica um do lado do outro. Se eu utilizo coluna, ele fica um abaixo do outro. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro desse PowerPoint. Então aqui tem o botão, tá? Mas o botão, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque já está dando 18 minutos, senão vai ficar muito extenso, beleza? Então espero que você tenha conseguido implementar esses dois conceitos de column e de lim, de raw, de container, e que você tenha principalmente entendido, pessoal, que existem 2 tipos de widgets de layout. Os que têm filho único e que têm vários filhos. Beleza? Qualquer dúvida você posta aí no canal. Um forte abraço para vocês. Vejo vocês na próxima aula e até mais. Fui!